E o Corinthians apresentou mais 2 patrocínios no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora te contar sobre as cifras dos novos patrocinadores do Timão. Tem informações sobre os salários de Gabriel Neves e Calleri, quanto é que os 2 novos jogadores do São Paulo vão receber. Bora contar também sobre um goleiro que pertence ao Santos e passou a ser alvo de especulação no Flamengo. Será que pode virar alguma coisa? Bora contar também sobre os 500 dias desde o início das obras na Arena MRV, como é que andam as coisas por lá. Para fechar o vídeo eu vou te contar sobre um atacante que surgiu muito bem no Santos e foi parar na geladeira e CR7 fazendo história com a camisa da seleção portuguesa. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 7 da noite, ótima chance de você mandar suas perguntas, a gente vai respondendo aquilo que a gente não souber, repassa para as nossas fontes via WhatsApp, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$ 200 mais R$ 20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre Cristiano Ronaldo, que escreveu mais uma vez seu nome na história. Ele se tornou nessa quarta-feira o jogador com mais gols com a camisa de uma seleção do seu país. Só para contextualizar a história, Portugal ia perdendo da Irlanda em casa em jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Cristiano Ronaldo estava saindo como vilão, porque ele havia perdido um pênalti quando o jogo estava 0-0. Mas o Gajo apareceu no finalzinho da partida e com gols aos 43 e aos 50 do segundo tempo, garantiu a vitória de virada para Portugal por 2-1. Com mais esses 2 gols, ele alcançou 111 gols com a camisa da seleção portuguesa e ultrapassou o iraniano Ali Daei, que havia marcado 109 gols com a camisa de sua seleção e era até então o recordista, o maior artilheiro de um país. O Cristiano Ronaldo chegou a 111 gols em 180 partidas. Será que consegue parar o CR7? Quero falar agora sobre o Santos com uma história inusitada. No ano passado, surgiu pro time profissional um menino chamado Renier. Ele tinha na oportunidade só 17 anos de idade, foi promovido ao time de cima pelo Gesualdo Ferreira e era apontado como um novo Raio. Raio é a expressão que se usa pelos torcedores santistas para falar sobre grandes estrelas. Robinho, Neymar, depois o Rodrigo Góes, que foi parar no Real Madrid, e o Renier surgiu com toda essa badalação. Mas depois de 1 ano e meio do momento em que se tornou profissional e passou a ser utilizado pelo time de cima, a realidade do Renier é bem diferente. O garoto hoje com 18 anos de idade está na geladeira. Ele até tem sido relacionado para algumas partidas do time principal pelo Fernando Diniz, mas não joga pelo time de cima desde o Campeonato Paulista. Diante das poucas oportunidades, ele tem sido aproveitado de vez em quando na equipe sub-20. E a curiosidade é que não tem nada de anormal com o contrato dele, por exemplo. É muito comum que clubes grandes escondam jogadores que não queiram renovar o contrato. O vínculo dele só termina em 2024. Recentemente, um clube da Itália e um clube de Portugal também sondaram a situação para entender se havia alguma possibilidade de o Renier ser negociado. O Santos disse não para as ofertas, mas acaba não o colocando dentro de campo. Jogador que tem uma das multas mais altas do atual elenco do Peixe, 100 milhões de euros ou mais de 600 milhões de reais. Ele estreou pelo Santos, no time de cima, com 16 anos, 6 meses e 18 dias.
tornando-se o quinto jogador mais jovem a vestir a camisa principal do Peixe. Chegou a passar por uma cirurgia de ligamento do joelho, isso fez com que ele ficasse afastado por 5 meses, mas em março desse ano chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-18. E pouca gente tem conseguido entender por que o Fernando Diniz não dá chance para esse garoto. Bora falar agora sobre a Arena MRV, o futuro estádio do Atlético Mineiro, que completa nessa quinta-feira às 10 da manhã 500 dias de obras. Sim, os primeiros tratores começaram a trabalhar por lá no dia 20 de abril de 2020, às 10 horas da manhã. E nesses 500 dias houve bastante avanço. A obra já tem 35% de toda a sua construção completa. E a previsão de entrega é para o último trimestre do ano que vem. No finalzinho do ano de 2022, existe a possibilidade de a inauguração de um jogo para valer acontecer no início de 2023. Podem até acontecer alguns eventos testes com 5, 10 e depois 15 mil pessoas no finalzinho do ano que vem e uma primeira partida oficial do Atlético Mineiro a partir da temporada de 2023. Estádio que vai ter capacidade para 46 mil pessoas, um custo final de algo na casa de 600 milhões de reais. Houve uma elevação nesse valor por causa das contrapartidas exigidas pela prefeitura. Além de atrasar o início das obras, ainda ficou mais caro em cerca de 100 milhões de reais. É legal contar que nesse momento as obras estão na parte de montagem da estrutura do estádio, estacionamento e esplanada. A estimativa do Galo é ser capaz de arrecadar cerca de 100 milhões de reais por ano com todas as possibilidades do seu estádio, que envolve muito além da bilheteria. Atualmente 500 pessoas trabalham na Arena MRV e o clube já faturou 160 milhões de reais com vendas de cadeiras cativas, camarotes e estacionamento. Toda essa grana vai ser reutilizada na construção do próprio estádio. Bora falar agora sobre uma especulação que surgiu nessa quarta-feira e dá conta de que o Flamengo monitora a possibilidade da contratação do goleiro João Paulo, que pertence ao Santos. Essa informação surgiu no portal Flaweb. O empresário do João Paulo é o Taveira, com quem converso com bastante frequência, mas eu só recebi essa notícia muito à noite. Até mandei mensagem para o Taveira, ele acabou não vendo, já devia estar dormindo. Assim que tiver alguma resposta, atualizo para vocês em um vídeo na tarde dessa quinta-feira. De qualquer maneira, bora contar o que está sendo especulado. Que o Flamengo já teria feito contato com os representantes do João Paulo, goleiro de 26 anos de idade, revelado na base do próprio Santos, e o recordista de defesas difíceis nesse campeonato brasileiro. De fato, tem pegado muito. A expectativa é de que o Flamengo possa pagar até 4 milhões e meio de euros ou 27 milhões e 600 mil reais para contratar o jogador. Como eu não consegui a confirmação de ninguém do Santos, do Flamengo, muito menos dos representantes do João Paulo, estou tratando essa história como uma especulação. João Paulo, que recentemente renovou seu contrato até setembro de 2025, tem multa rescisória alta e só vai ser negociado se o Santos assim quiser. É legal contar que recentemente, nos últimos dias, também surgiu o nome de outro goleiro para o Flamengo. Sérgio Romero, argentino, 34 anos de idade, 2 Copas do Mundo pela seleção do seu país, tinha contrato com o Manchester United e esse contrato não foi renovado. O Flamengo já se pronunciou afirmando que trata-se de um goleiro muito velho, 34 anos de idade, e que a ideia é buscar alguém mais jovem. E não dá para negar que o perfil do João Paulo atende a essa exigência em relação à idade. O goleiro do Santos tem 26 anos de idade. Só antes de mudar de assunto, é legal lembrar que o contrato do Diego Alves, o titular do Flamengo, termina em dezembro. E até esse momento, ninguém da diretoria procurou o Diego Alves na tentativa de extensão do contrato. A última renovação foi das mais complicadas, o departamento de futebol acertou um valor, o departamento financeiro recusou, reprovou esse valor, houve uma discussão bem pesada para a prorrogação do contrato e o Diego acabou cedendo, reduzindo o seu salário em 100 mil reais, ele ganhava 700 mil, passou a ganhar 600 mil reais por mês nessa temporada para ter esse vínculo estendido. E já se imagina muita novela para a prorrogação do contrato no fim desse ano. Também queria contar sobre Davi Luiz. Nenhuma grande novidade envolvendo ele, a não ser pela grande mobilização, mais uma, do torcedor do Flamengo, que lançou hashtags durante toda a noite para pedir, para exigir que o Davi Luiz seja contratado. Fui gravar esse vídeo por volta de 1h30 da manhã e já eram mais de 520 mil tweets citando o Davi Luiz e Flamengo. Vou repetir, mais de 520 mil tweets, só para vocês entenderem o engajamento do torcedor do Flamengo. Fiz uma postagem lá nas minhas contas
tanto do Twitter quanto do Instagram, a respeito do jogo da Supercopa Desimpedidos, nada a ver com o Flamengo. Fui depois conferir as respostas no Twitter e todas eram a respeito de Davi Luiz no Flamengo. Qual que é a ideia dos torcedores rubro-negros? Mostrar para o Davi Luiz que a torcida quer muito a sua contratação. Mas pode ter um efeito colateral, porque o Davi Luiz e seus empresários vão ficar com a faca e o queijo na mão ao demonstrar para o Flamengo o tamanho do carisma e o tamanho do apelo que esse jogador tem em relação à torcida. Bora falar agora sobre os salários dos novos reforços do São Paulo. Antes, um bastidor importante. O departamento financeiro do São Paulo não ficou muito animado com as chegadas de Calleri e Gabriel Neves. É que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras, vocês não têm ideia de como tem sido difícil manter as contas em dia por lá. Direitos de imagem têm atrasado com alguma frequência, os salários têm sido pagos em dia. De qualquer maneira, a boa notícia é que o São Paulo vai gastar bem menos do que se imaginava, levando em consideração que trata-se de 2 reforços internacionais. Quero começar falando sobre o salário do Gabriel Neves, que chega depois de um contrato ou de um acordo de rescisão com o Nacional. Ele rescindiu o contrato com o clube uruguaio e vai ganhar $300 mil de luvas por um contrato de 1 ano e meio, até dezembro do ano que vem. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de desembolsar mais $1.700.000, que serão pagos ao atleta e também a seus empresários. Mas o que São Paulo já pagou ou se comprometeu a pagar são $300 mil, primeira parcela em dezembro, as outras 2 parcelas no ano que vem, R$1,5 milhão. Esse é o valor do custo por esse período de 1 ano e meio. O salário do Gabriel Neves vai ser de $50 mil ou R$260 mil. Salário bem abaixo do que tem sido pago no elenco do tricolor. Só para citar alguns casos, o Daniel Alves ganha R$1,5 milhão por mês, o Thiago Volpi ganha 700 mil mensais, o Pablo fatura 500 mil. O Gabriel Neves, com esses R$260 mil por mês, vai ganhar basicamente o que os atletas revelados na base e que fazem mais sucesso ganham no tricolor. Salário bem aceitável, bem razoável. Sobre o Calleri, primeiro tem uma consideração importante. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmou que o Calleri vai receber nesse ano apenas uma ajuda de custo e a partir do ano que vem ele vai ter direito ao salário integral e também ao reembolso do que não foi pago nessa temporada. Foi a forma que o São Paulo encontrou para tentar não complicar ainda mais as contas da atual temporada, que são de fato bem difíceis. O salário do Calleri com a camisa do São Paulo será de $100 mil, ou hoje o equivalente a R$520 mil. Ele vai ganhar basicamente o que ganha o Pablo, só que é muito mais jogador do que o centroavante contratado por Leco por €6 milhões, numa operação que já ultrapassou os R$30 milhões. Mas voltando ao Calleri, nessa temporada, em vez dos R$520 mil por mês, o atacante argentino vai receber cerca de R$50 mil mensais, que vão ser úteis para que ele consiga pagar as contas mais básicas. A partir de janeiro do ano que vem, ele passa a receber os R$520 mil por mês previstos em contrato, além de toda a compensação que ficou aberta dessa temporada. Foi a forma que o São Paulo encontrou para tentar não onerar ainda mais os cofres ou as contas do tricolor, que estão bem complicados, especialmente por causa da pandemia, das várias dívidas deixadas pelo Leco e pela falta de venda de atletas do São Paulo para o exterior. Só para completar, é legal contar que o Calleri é esperado nessa quinta-feira para a realização de exames médicos. A apresentação deve ficar somente para a semana que vem. E rolou uma discussão entre torcedores do São Paulo sobre que camisa o Calleri deveria vestir. O São Paulo já se pronunciou, afirmando que o Calleri vai ficar com a camisa 30 e que o Gabriel Neves vai vestir a 15. Torcedores do São Paulo usaram as redes sociais para pedir que o Calleri ficasse com a camisa 12. Essa possibilidade já foi descartada por um dirigente com quem conversei antes de gravar esse vídeo. Bora fechar o noticiário dessa quinta-feira com tudo o que aconteceu na live de aniversário do Corinthians, que foi transmitida na noite dessa quarta-feira, teve pouco mais de 4 horas de duração e chegou a ultrapassar os 150 mil espectadores simultâneos. Tudo isso lá na Corinthians TV, canal aqui do YouTube. Tudo pela comemoração dos 111 anos de existência do Corinthians. Alguns momentos bem importantes, como por exemplo as apresentações oficiais de Roger Guedes e William. A gente descobriu com as apresentações que o Roger Guedes vai vestir a camisa 123, número pra lá de esquisito, e a explicação é de que o Roger gosta do número 23, o número já é do Fagner, e aí houve um acordo entre as partes para que o Roger ficasse com a camisa 123. Já a camisa número 10 ficará com o William
eterno ídolo do torcedor corintiano, deixou o clube muito cedo, fazia sucesso no futebol do exterior, rescindiu recentemente seu contrato com o Arsenal e vai ganhar cerca de metade daquilo que ganhava no futebol inglês. Outra coisa importante a respeito da transmissão, foram alguns milhares de superchats. O que são os superchats? São doações que torcedores do Corinthians fizeram. E embora o Corinthians ainda não tenha conta da arrecadação com esses superchats, há quem imagine dentro do Corinthians que pelo menos o salário de um dos novos reforços do Timão vai ser pago em um mês com essas doações. Bora completar para falar a respeito de patrocínios. Departamento de marketing do Corinthians, bastante ativo nos últimos meses, conseguiu anunciar mais 5 patrocínios. 2 deles para o time principal. Um você já sabia há algum tempo, ou exclusividade, notícia divulgada em primeiro lugar aqui no canal do Nicola, os postos Ali vão ficar bem no centro da camisa, entre o distintivo do clube e a marca, o logotipo da fornecedora de material esportivo. Os postos Ali vão pagar 2,5 milhões de reais pelo contrato de 1 ano. O Corinthians também divulgou de forma inédita, ninguém tinha essa informação, de que o mercado Bitcoin, uma empresa que opera na venda de criptomoedas, é o novo patrocinador na barra da camisa. Mas calma, nada tem a ver com aqueles 70 milhões de reais que chegaram a ser divulgados nos últimos tempos. Eu cheguei a contar para vocês que não havia absolutamente nada nesse sentido. O mercado Bitcoin vai ocupar uma das plataformas, uma das propriedades mais baratas da camisa do Corinthians, que rende entre 5 e 6 milhões de reais por ano. Como esse contrato com o mercado Bitcoin foi fechado até dezembro do ano que vem, a expectativa é de que o Corinthians possa se aproximar dos 7 milhões e meio de reais com essa propriedade. Com mais 2 propriedades vendidas, o Corinthians alcançou 9 patrocínios em sua camisa. Neoquímica, BMG, Midea, Positivo, Galera Bet, Cartão de Todos, Guaraná Pote, além de mercado Bitcoin e Ali. É uma das camisas mais valiosas do país, mas segue na 3ª colocação, atrás de Palmeiras e Flamengo, que são os donos das camisas mais valiosas. Mas a julgar por tudo que o Corinthians não tem sido competitivo nos últimos tempos dentro de campo, acho que o trabalho do departamento de marketing do Corinthians é bem bom. Queria contar também que durante a live o Corinthians anunciou outros 3 patrocínios, 2 para o time feminino, o Spani Atacadista e a Troveran Hot, essas para o time feminino, exclusiva. A ideia é que o Corinthians não tenha de desembolsar ou tirar dinheiro do próprio caixa para manter o departamento de futebol feminino, e a Totvis vai ser a patrocinadora do time de basquete. E para completar, queria contar que o Gignac, centroavante francês que faz muito sucesso com a camisa do Tigres do México, parabenizou o Corinthians pelas redes sociais, e isso fez do Gignac motivo para que ele entrasse nos assuntos mais comentados do Twitter. Torcedor corintiano pegou gosto pelo Gignac desde que ele marcou um gol no Mundial de Clubes contra o Palmeiras, gol que rendeu enorme gozação ao rival corintiano. Bom, pessoal, eram essas todas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. A gente volta à tarde com mais notícias. Espero que vocês que curtiram o vídeo não se esqueçam de deixar like e se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não é porque a gente bateu 1.070.000 inscritos que não estamos em busca de mais inscritos. Pelo contrário, quem sabe a gente não alcança em breve 1.100.000, depois 1,5 milhão, 2 milhões, enfim. Sonhar não custa nada, né? A gente se vê de tarde e um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, com o programa do Nicola ao vivo. Abraço para todo mundo, ótima quinta. Tchau, tchau.